Deixe as criancinhas virem a mim. Delas é o reino de Deus. As criancinhas não têm que se arrepender. Não tem batismo de criancinha como a Igreja Católica Presbiteriana faz. Deixe as criancinhas virem a mim. Eu sei que os terroristas do Hamas, em 7 de outubro, 2023, entrou lá no kibbutz, no deserto de Negev, do lado de cá de Israel, do outro lado é Gaza, e matou 1.200 judeus, colocou o bebezinho no micro-ondas, estrupou a mãe, matou o pai. Mas esses do Hamas, esses terroristas eram adultos, eram homens adultos com armas, assassinos do Islã, religião sanguinária. Mas eu vou fazer uma pergunta, baseado no que na lei do Mashiach. Deixe as criancinhas virem a mim. É só as criancinhas do judeu, é? Ou é as criancinhas dos palestinos? Porque na guerra de Israel contra Gaza, Israel já matou mais de 50 mil. Só nessa quebra de cessar-fogo agora, 2 semanas atrás, Israel já matou mais de 1.000 palestinos em Gaza. E eu vejo os vídeos. É bebezinho, de poucos meses, morrendo. Deixe as criancinhas virem a mim, mesmo de Gaza. Mesmo as criancinhas da Palestina, eu vou falar mais longe. Deixe as criancinhas virem a mim, da Ucrânia. As criancinhas da Ucrânia morrendo debaixo de drone, mísseis russos. Deixe as criancinhas virem a mim. É a lei do Mashiach. Mas o Netanyahu deixa. Morre mais criancinha do que adulto, gente. Israel diz seguir a Torá. Os líderes ortodoxos estão no governo de Israel, recebe milhões. Eles dizem que segue a Torá, mas a Torá não salva ninguém hoje, não. O que salva é a lei do Mashiach, disse Paulo, que pegou os 613 mandamentos da Torá e engrandeceu. É esse engrandecimento que ele fez que salva. Estamos muito perto. Estamos muito perto do amanhecer. A mensagem está aqui. Eu ainda queria falar um pouquinho de Israel, né? Eu estava vendo uma jornalista falando de Israel. Israel é igual ao Brasil. Tem o poder executivo lá, o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, né? Tem o poder legislativo, a Knesset, onde estão os deputados, né? E tem até deputado ultra-ortodoxo, né? Que é ministro da habitação lá, do Benjamin Netanyahu, em Israel. E Israel tem os juízes, os fóruns juízes. Como aqui no Brasil tem o STF, Israel também tem o STF. Inclusive o Benjamin Netanyahu está correndo risco de ser preso. Ele está tentando reformular o STF em Israel para não ir para a cadeia. Está sendo julgado por 3 processos de corrupção. O partido do Benjamin Netanyahu é o Likud, né? Mas o Likud não segue a Torá, não, gente. O Likud não segue a Torá porque Israel tem passeata lésbica, gay, tem boate, tem droga, maconha, cocaína, tem os mesmos crimes que tem aqui no Brasil, Nova York, tem Israel. Tem Israel, o governo de Israel, a sociedade de Israel, a cultura de Israel. Eu já disse, já mostrei que até os rabinos, aqueles que não cortam o cabelo do lado assim, fica aquelas merdas, tá obedecendo a Torá. Não faz a barba, tá obedecendo a Torá. Mas eles fumam, não é só os judeus que fumam. O Islã também, os muçulmanos fumam, né? Inclusive agora no Ramadã, a ordem sai da Arábia Saudita, do príncipe Salman, que diz, a lua tal, o Ramadã começou. Mês do Ramadã. O Ramadã, eles proíbem fumar cigarro e fazer sexo de dia, os muçulmanos. Então eles fumam. E Deus, o Criador, diz para o William Marrano nunca fumar, nunca beber bebida alcoólica. No Purim agora, essa semana foi o Purim, o judeu se embriaga, bebe para valer. E o Criador disse a William Marrano nunca fumar, nunca beber, e nunca se prostituir, sujar seu corpo com mulheres. Né? Quando você for mais velho, eu tenho uma obra para você fazer para mim. Eu creio nisso. Em nunca fumar, nunca beber e nunca se prostituir. Eu acredito nisso. Porém, lá em Israel, até o judaísmo lá, que é nazista, sefardista, falacha, que é os que vêm da Etiópia, né? Eles fumam, né? Esse é o governo de Israel. E os ortodoxos, aqueles que usam só preto, não cortam o cabelo, está dentro do governo de Israel. Diz que obedece a Torá, mas está misturado na política, recebe dinheiro do governo de Israel, do Benjamin Netanyahu. Recebeu milhões agora. Inclusive, para manter o Netanyahu no poder, os ortodoxos dizem que não vão à guerra, não se alista. O que é uma traição à pátria de Israel. E como a guerra lá, todos deveriam se alistar, mas para manter o Benjamin Netanyahu no poder, os ortodoxos, que é 13% da população, exigem do primeiro-ministro que eles não têm que ir à guerra. E se você não sabia, os ortodoxos, os homens nem trabalhar, trabalham. Eles ficam estudando a Torá e orando o dia todo e põem as mulheres para trabalhar. Eu vejo que isso é errado, né? Porque o Criador Yehová, lá em Gênesis 2, 16, 17, 3, 17, 18, diz para Adão, com o suor do teu rosto, Adão, você vai trabalhar. E a mulher vai dar luz a filho, mas o judaísmo entortou o que Yehová
mandou fazer. Agora os homens não trabalham e põe as mulheres para trabalhar. E eles ficam lá, aqueles barbudão do judaísmo, só estudando a Torá, 613 mandamentos. Para quê? Não salva ninguém, gente. A Torá não salva ninguém. A única lei que salva hoje, Paulo diz que é a lei do Mashiach, que seria a Torá, como Isaías falou no capítulo 42, magnificada. Quem olhar para uma mulher, aí não é Torá, é a lei do Mashiach magnificada. Já adulterou no seu coração. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matará. Benjamim, Netanyahu, exército Israel, não matarás. Quem matar, vai responder no tribunal. Matitial, capítulo 5, versículo 21. Essa aí é a lei do Mashiach. Não viu o que o Mashiach diz? Deixe vir as minhas criancinhas. Os bebezinhos, as criancinhas vinham a mim, a criança vinha a mim. Os apóstolos tentam impedir as crianças de ir no Mashiach. Deixe as criancinhas vir a mim. Delas é o reino de Deus. As criancinhas não têm que se arrepender. Não tem batismo de criancinha como a igreja católica presbiteriana faz. As criancinhas não têm que se converter. Deixe. A lei do Mashiach. Deixe. As criancinhas vinham a mim. Eu sei que os terroristas do Hamas, em 7 de outubro, 2023, entrou lá no kibbutz, no deserto de Negev, do lado de cá de Israel. Do outro lado é Gaza. E matou 1.200 judeus, colocou o bebezinho no micro-ondas, estrupou a mãe, matou o pai. Mas esses do Hamas, esses terroristas eram adultos, eram homens adultos com armas, assassinos do Islã, religião sanguinária. Mas eu vou fazer uma pergunta, baseado no que o Mashiach, na lei do Mashiach. Deixe as criancinhas vir a mim. É só as criancinhas do judeu, é? Ou é as criancinhas dos palestinos? Porque na guerra de Israel contra Gaza, Israel já matou mais de 50 mil. Só nessa quebra de cessar-fogo agora, 2 semanas atrás, Israel já matou mais de 1.000 palestinos em Gaza. E eu vejo os vídeos. É bebezinho, de poucos meses, morrendo. Deixe as criancinhas virem a mim, mesmo de Gaza. Mesmo as criancinhas da Palestina, eu vou falar mais longe. Deixe as criancinhas virem a mim, da Ucrânia. As criancinhas da Ucrânia morrendo debaixo de drone, mísseis russos. Deixe as criancinhas virem a mim. É a lei do Mashiach. Mas o Netanyahu deixa. Morre mais criancinha do que adulto, gente. Israel diz seguir a Torá. Os líderes ortodoxos estão no governo de Israel, recebe milhões. Eles dizem que segue a Torá, mas a Torá não salva ninguém hoje, não. O que salva é a lei do Mashiach, disse Paulo, que pegou os 613 mandamentos da Torá e engrandeceu. É esse engrandecimento que ele fez que salva. O homem que ouvia minhas palavras e cumpria as palavras do Mashiach, Yehoshua vai ser salvo. É o que eu prego nesta hora. Mas você é contra Israel? Paulo, eu respondo com Paulo em Romanos 9:27. Ainda que Israel seja como os filhos de Israel, seja como a areia da praia, só o resto, o remanescente, 144 mil vai ser salvo. E eu já expliquei aqui que os 144 mil são homens virgens. Não se prostituíram, não se contaminaram com mulher. Também são íntegros, não sai mentira da boca deles. E diz a Bíblia que quando Ezequiel 9 cumprir, 6 homens com 6 armas destruidoras vier passar em Jerusalém, destruir todo mundo ali, só vai poupar quem tiver o selo do Criador na fronte, na testa. Lê Apocalipse 14, o selo é o nome do Cordeiro e do seu pai. Portanto, o nome é Yehoshua. Né? Eles vão receber Yehoshua Mashiach. Mas eles, diz a Bíblia, que eles gemem e choram pelas abominações praticadas em Jerusalém e Israel. Choram de dia e de noite, a alma dói. Eu creio que eles suspiram, às vezes até dizem, ai, que pecado Israel faz. Que pecado Benjamim Netanyahu está a fazer o Likud, partido político. Não tem nada a ver com Mashiach. Mas a hora do combate está chegando. Reunirei todas as nações para lutarem contra Jerusalém. A cidade será tomada e invadida, as mulheres violadas, as casas saqueadas, metade da cidade irá para o cativeiro. Depois Jeová diz, depois eu mesmo sairei em batalha contra essas nações. Vai pisar seus pés no Monte das Oliveiras, que é 2 quilômetros do Monte Sião, do Monte Moriá. Vai rachar o monte no meio. Isso vai acontecer, eu acredito em cada palavra desse livro aqui. Acredito, sei que os tradutores traduziram nomes errados, porém a Bíblia não tem doutrina errada. Eu sempre tenho defendido isso. Ora, que Jeová, o grande Criador, Deus único e Pai, de seu filho, o seu filho Yehoshua Mashiach,
Abençoe essa pregação nesta hora.